Nesse vídeo eu vou tratar dos elementos da queixa, da procuração, da indivisibilidade e renúncia e do perdão. Elementos da queixa. Quais são os elementos da queixa? É o fato, a descrição do fato criminoso, de suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime, o rol de testemunhas, se for o caso, e a assinatura do querelante. O artigo 564 do Código de Processo Penal descreve alguns atos essenciais cuja falta acarreta nulidade absoluta. E a queixa está ali, é um deles. Então são atos essenciais do processo que estão ali arrolados. Quando falta um daqueles atos essenciais, a gente está diante de uma nulidade absoluta, porque o que faltou foi um ato essencial do processo. Agora, a falta desse ato essencial não precisa necessariamente ser uma falta material. Ele pode estar presente, mas faltar um requisito de existência do ato. Vou dar um exemplo para entender o que é requisito de existência. Uma partida de futebol, vamos imaginar como um ato essencial. Uma partida de futebol. Desta partida de futebol, a gente intervém e tira a bola. Ainda é uma partida, ainda é um jogo de futebol. Sem bola, deixou de ser um jogo de futebol. Por quê? Porque a bola é requisito de existência do jogo. Se a gente tira as goleiras e não coloca nada em substituição, acabou a partida. As goleiras são requisitos de existência de uma partida, de um jogo de futebol. Se a gente tira um dos times, terminou o jogo de futebol, porque um time só não pode jogar sozinho. Agora veja uma diferença. Uma partida de futebol, um jogo de futebol. Eu tiro o bandeirinha, ou tiro o juiz. Ainda existe o jogo de futebol? Ainda. O que daí no caso eu retirei não foi um requisito de existência. O juiz não é um requisito de existência do jogo de futebol. Ele é uma formalidade do jogo de futebol. Então existe no processo atos essenciais. Esses atos são compostos de requisitos de existência e de formalidades. Quando falta um requisito de existência, é como se o ato faltasse. Pois bem, aonde que eu quero chegar? A queixa possui um requisito de existência, que é a exposição do fato criminoso, a descrição do fato criminoso. Se faltar a descrição do fato criminoso, é como se a queixa não existisse, e daí o processo é nulo. Mas não basta, não é só faltar totalmente a descrição, ela pode até estar ali, mas muito mal descrita, de forma muito defeituosa, é uma deficiência significativa que não permite com que o acusado saiba exatamente do que ele está sendo acusado. O querelado, no caso. Ele precisa saber exatamente do que ele é acusado. E se essa exposição é extremamente deficiente, ela falta. É como se ela não existisse. O que deve conter a exposição do fato criminoso? O que aconteceu? De que maneira que aconteceu?
Por que esclareceu, se for possível esclarecer o porquê, e quando aconteceu. A procuração. A procuração que o querelante não pode ingressar sozinho, nem pode assinar a queixa por ele, precisa de um advogado. É o procurador. Esse procurador, ele precisa ter poderes especiais no caso de queixa. Poderes para propor a queixa, para acompanhar o processo. E nessa procuração deve constar o nome do querelado e a menção do fato. O fato que vai ser imputado ao querelado. O artigo 44 do Código de Processo Penal fala em nome do querelante. É um equívoco do legislador. É nome do querelado. E a menção do fato criminoso. Não precisa fazer uma narrativa do fato criminoso. É a simples menção ao fato. Fato tal, ocorrido no dia tal, faz um resumo bem pequeno e pronto, não precisa mais do que isso. Defeitos da procuração, acaso existentes, podem ser corrigidos segundo uma corrente até a sentença, antes da sentença final. Outros entendem que precisa ser dentro do prazo de 6 meses, dentro do prazo decadencial. Isso variam as posições. É sempre interessante que, como vai estar se imputando algo a alguém, é sempre interessante que o querelante assine a queixa junto. Se ele assinar a queixa junto, ficam dispensados os poderes especiais. No caso do advogado dativo, aquele advogado que é nomeado pelo juiz, ele também precisa de procuração com poderes especiais, ou então que o querelante assine a queixa junto. E a defensoria pública? Se o querelante for pobre, ele vai recorrer à defensoria pública. Nesse caso, também precisa ou de poderes especiais ou que o querelante assine junto à queixa-crime. Indivisibilidade e renúncia. Vamos para esses 2 pontos agora. Compete ao Ministério Público velar pela indivisibilidade. O que significa indivisibilidade? Significa que a queixa, e essa regra se aplica também à denúncia, que a queixa deve ser proposta contra todos os autores do crime. Não pode ser dispensado um autor. Se é dispensado um dos autores do crime, a renúncia, isso resulta em renúncia a esse que foi dispensado. Mas essa renúncia vai se refletir e vai valer para todos eles. Havendo a renúncia em relação a um dos autores do delito, vale para todos. Compete ao Ministério Público velar pela indivisibilidade, eu disse. Então a queixa tem que ser proposta contra todos. Mas como assim todos? Pode ser que em relação que um ou 2 autores do delito não tenham sido descobertos, não tenha sido, a autoria ficou incógnita. Então não há quebra de indivisibilidade se esses 2 forem dispensados, não há problema. Contra todos os autores do crime, mas todos, não é bem assim, é contra todos, em relação aos quais houver indícios suficientes de delito de autoria.
Ou seja, é preciso que haja justa causa em relação a cada um deles. Se em relação a um deles não houver indícios suficientes para propor ação, não precisa propor. Não resulta em quebra de indivisibilidade. Se a queixa quebra a indivisibilidade, não propõe ação contra um ou dois, essa queixa não deve ser recebida pelo juiz. Se for recebida, não há nenhum problema do juiz voltar atrás e anular o recebimento da queixa. A queixa-crime pode ser aditada, deve ser dar vista ao Ministério Público, deve ser dado, e ele pode aditar a queixa, complementar, retificar, e ele pode, o Ministério Público, verificar que está faltando a inclusão de um querelado. O que ele vai fazer? Ele vai incluir? Não. O promotor não pode incluir um querelado. Ele não pode, é uma ação privada. O que ele pode fazer? Ele pode lançar uma cota, dizendo, olha, fulano aqui não foi incluído. E advertir, e nessa cota já advertir. Né? O querelante vai ficar advertido. Se faltar colocar esse aqui que faltou, esses dois aqui que faltaram, isso vai implicar em renúncia em relação a todos. Né? A renúncia, ela extingue a punibilidade. É uma causa extintiva de punibilidade. Está no artigo 107 do Código Penal. E ela pode ser expressa ou tácita. O que é expressa? Expressa é escrita, falada em audiência, essa é expressa. Né? Tácita é aquela subentendida. O querelante convida o querelado para tomar um chopinho, bater um papo e tal. Isso aí é a renúncia tácita. A renúncia tácita, é evidente, tem que ser comprovada pelo querelado. Tem que ser comprovada. Havendo renúncia tácita, se extingue a punibilidade em relação àquele querelado e aos demais, se houver outros acusados na ação. O perdão. O perdão possui certa semelhança com a renúncia. Se for concedido a um dos querelados, aproveita todos os demais. Só não aproveita aquele que recusar. Não quero ser perdoado, quero que o processo vá até o fim. Portanto, o perdão é um ato bilateral. Ele pode ser concedido até antes do trânsito em julgado, da sentença. E o perdão pode ser processual, no processo, ou fora do processo, essa processual. Assim como a renúncia, ele pode ser concedido de forma expressa ou de maneira tácita. Tá? E ele também pode ser, o exemplo aquele que eu dei para renúncia serve para o perdão. Né? A renúncia, tanto a renúncia quanto o perdão precisam ser provados pelo querelado. E se admite qualquer meio de prova. O perdão extingue a punibilidade, também aqui artigo 107, inciso 5º do Código Penal, e quando o perdão é concedido no processo, é preciso ouvir o querelado para ele dizer se aceita ou não. E esse perdão pode ser aceito por procuração, desde que o procurador, no caso o advogado, disponha de poderes especiais para aceitar o perdão. Finalmente,
último ponto, a perempção. A perempção ocorre quando não é dado andamento à ação privada pelo autor, pelo querelante. Primeira hipótese, quando o autor, querelante, deixar de promover o processo durante 30 dias seguidos. Durante 30 dias. Mas vejam bem, ele deve ser intimado para a prática de um determinado ato. E nesse ato ele não dá andamento ao processo, o prazo era 3 dias, era 4 dias. E aí ele deve ser necessariamente intimado para promover o andamento do processo, né, sob pena de arquivamento, de extinção do mesmo, num prazo de 30 dias. No caso de... Outro caso de perempção é quando ele falecer, o querelante, e qualquer pessoa, e não aparecer qualquer das pessoas a quem autorizadas a dar andamento ao processo, né? Pai, filho, irmão, não aparecerem. Outro caso, quando o querelante deixar de comparecer sem justificativa a um ato processual a que ele deveria estar presente. Mas aqui, essas são as palavras da lei, eu estou repetindo. Estou repetindo o artigo 60. No querelante aqui, deixar de comparecer, entenda-se o advogado do querelante, o procurador do querelante. É nesse caso. Deixar de comparecer é um ato que ele não poderia deixar de comparecer. Aplica-se também esse dispositivo na hipótese de ser um ato em que o querelante, o próprio, deveria estar presente e não comparece, como, por exemplo, para tomar o depoimento dele. Aí sim, aí se aplica a ele, ao querelante. Mas esse dispositivo, esse inciso do artigo 60 do Código de Processo Penal, inciso 3º, ele se aplica, em princípio, ao advogado. E outra hipótese é quando, sendo o querelante uma empresa, uma pessoa jurídica, ela se extingue sem deixar sucessor. É isso. Se gostou desse vídeo, embaixo está escrito YouTube, clica ali embaixo em YouTube, se inscreve no canal, porque aí eu posso lhe convidar. Algumas vezes eu faço alguns encontros informais, bate-papo sobre direito processual, e aí eu posso lhe convidar. Muito obrigado, era isso.